a todos. Muito obrigado por essa oportunidade que nos dá dinheiro para nos apresentar. Bom, eu represento aqui o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Como o nome diz, é um laboratório focado em pesquisa e em pesquisa aplicada, pesquisa tecnológica relacionada à biomassa, fundamentalmente de cana-açúcar, nós estamos bem focados, e a etanol, a energia da biomassa e, obviamente, a outros produtos. Nós somos um laboratório que foi fundado através do apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. Evidente que nós somos 8.000, quase 9.000 metros quadrados de área, um time multidisciplinar de uns 150 pesquisadores, e entre pesquisadores e engenheiros temos vários laboratórios dedicados e plantas pilotos para testar processos e fundamentalmente para conseguir provar processos e transferir tecnologia. Certo? Este laboratório é um laboratório, é um braço do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que está localizado em Campinas, e também em Organização Social, que a su vez tem 4 laboratórios, além do nosso, tem o laboratório de materiais, o laboratório de luz, o de biotecnologia, o laboratório de biociências e o laboratório de nanotecnologia. Bom, eu vou abordar uns aspectos mais práticos hoje do processo de produção de etanol, quer dizer, para onde vai o processo de produção de etanol, em termos de etanol, de energia, inclusive tentando focalizar um pouco na contribuição para produção de energia, aonde nós vamos, como que nós podemos melhorar isso na ferramenta que nós temos. Evidentemente, da usina clássica de destileria, hoje o tudo caminha na primeira geração, na optimização energética de equipamentos, uma diversificação de produtos, uma entrada de uma nova matéria-prima, a palha, que vem a complementar a cana-açúcar, que tem uma importância muito importante, muito transcendente, o recolhimento de palha, e isso vou tentar mostrar através dos exemplos que vou cortar agora, sem quantitativos. Evidentemente, a situação atual aponta para a destileria não exclusiva de etanol, sino que combinada também com a produção de açúcar. Por outro lado, também vou abordar a questão da segunda geração, que é um processo que está ainda em desenvolvimento e não está consolidado. Eu vou mostrar as limitações econômicas que ele tem, e eu vou, neste caso, eu quero ressaltar aqui, sem entrar em muitos detalhes, que no termo de Brasil, que é um pouco diferente do estilo, os processos de segunda geração estão associados ao setor sucroalcooleiro como ponto de partida e são processos integrados. A primeira, não é possível separar a primeira geração da segunda geração. A junção dos processos traz uma sinergia que nos coloca em uma condição muito mais favorável. Bom, eu vou abordar a questão de alternativas de como melhorar a extensão de safra. Você sabe que a safra é a que manda a utilização da planta. Eu vou abordar justamente a questão de produção de eletricidade na entre-safra e com a utilização da palha, que é uma coisa que está entrando, e eu vou mostrar o impacto disso. Certo? Eu vou mostrar a alternativa como das matérias-primas complementares, eu vou especificar o solo, como vou usar o milho, vou mostrar a alternativa de como operar a usina o ano todo, através de concentração de carbo, evidentemente segunda geração e também o uso da biodigestão, quer dizer, mais um elemento utilizando a biodigestão com o processo tradicional, convencional. Vou fazer uma análise rápida disso como produção de energia e, obviamente, produção de mais energia elétrica. Bom, para analisar isso tudo, o nosso acervo tecnológico, nós trabalhamos através de uma ferramenta que nós denominamos biorefineria virtual de cana-açúcar.
é uma ferramenta que nos permite fazer modelagem, inclusive formular modelos dos setores, o agrícola, o industrial, de transporte, e com isso, inclusive, incluir custos, avaliação econômica, avaliação ambiental, avaliação social, os impactos e tomar decisões em geral. Por exemplo, uma ferramenta que, bem geral, relacionada à energia. Aí, obviamente, se vocês veem, hoje eu vou só abordar os aspectos econômicos, vou deixar de lado os sociais e os ambientais, porque não seria possível tomar tudo. Mas, evidentemente, esta modelagem que nós construímos, que modela processos, inclusive temos feito um banco de dados para investimento, nos permite ir a estes estudos de caso que eu vou colocar aqui. Primeiro, coloco como caso básico a destileria autônoma básica, que em princípio era na produção de energia. O caso 2, a utilização energética, que hoje está contribuindo como base de energia de biomassa. A incorporação da palha, certo? E a implementação de unidades de gestão de vingança para a produção de biogás, certo? Tudo para produzir energia elétrica ou como eu diria, senão para futuramente refinar esse gás e incorporar na rede, certo? Como exemplo. E o caso que hoje estão todas as cozinhas se reconvertendo para de volta uma unidade anexa que joga com o preço do açúcar e o preço do etanol. Evidentemente, aí estou colocando o esquema mais genérico, não vou entrar em detalhes, vou entrar realmente na questão que da destileria básica, o primeiro passo que tem acontecido no setor, uma rápida utilização, a mudança dos sistemas mecânicos que tinha, redução de consumo de vapor, mudança das formas de destilação, sobretudo da desidratação para reduzir os consumos, evidentemente geração de excedente de bagaço, uso da palha, passagem de caldeira de baixa de pressão intermediária para caldeira de alta pressão. Evidentemente, quando eu me refiro aqui à caldeira de alta pressão, estou me referindo à caldeira de alta pressão que tem no mercado, ou seja, no mercado sucroalcooleiro ou fabricante nacional. Provavelmente para outros setores, 65 varas, fabricamos incompatíveis com a mais cadeiras mais eficientes e a introdução da condensação. Bom, nesse esquema, por exemplo, se eu colocar os casos aí imediatamente, saindo da via básica para diretamente ao sistema de alta pressão, trabalhando na safra, nós já temos para todos os casos temos, menos o último, estamos fazendo a superior, em todos os casos, menos o necessário, imediatamente nós temos excedentes de energia elétrica que estão sendo vertidos no mercado. O primeiro caso, que praticamente todo mundo fala, é a contribuição que o setor tem de tempo atrás. Aproximadamente, nessa condição é possível ter uma contribuição de 90 kWh por tonelada de carne. Mas se nós entrarmos na utilização da palha, se a quantidade de palha disponível no campo é equivalente à quantidade total de bagaço. Evidentemente, quando cessou a queima da cana, essa palha ficou disponível. Há todo um processo de colheita dessa palha, de utilização de provas que está na canteira que está incluindo acontecendo. Evidentemente, aqui nós temos aqui um preço base através do modelo que nós fizemos disponível sobre palha. Se vocês veem que já o uso da palha tem um salto que mais que dobra, e em todos os casos posteriores, desde que você usa a palha, automaticamente você dobra, mais que dobra a geração de energia elétrica. Se não reparamos, quando você utiliza também a vinhaça para produzir a biodigestão, ainda tem um salto, não tão expressivo, mas um salto a mais de 226 kWh por tonelada de cana, no caso que você incorpora o processo de biodigestão pensando em produzir mais eletricidade. Muito bem.
vendo os processos aqui, se nós fazemos uma análise técnico-econômico, eu coloquei uma linha de base, que é a taxa de retorno interno, e os pontos, os diamantes, que são o valor presente. Evidentemente, vocês veem que a destinaria básica, que hoje é o que está aparecendo no setor, mais ultrapassa a taxa de retorno básica de 12% da atratividade. Agora, já quando nós passamos para a destinaria utilizada, de 65 bar, já há saltos expressivos na taxa de retorno interno. Agora, quando passamos novamente a incorporar a palha, uma nova fonte de matéria-prima na usina, evidentemente feita considerando os aumentos de capital, de necessidade, de capacitismo, né? Ou seja, que nós fizemos o cálculo, nós já temos aumentos expressivos tanto no valor presente, como na taxa de retorno interno. Então, isso já dá a ideia da importância de essa contribuição do setor supraquímico para a energia elétrica e como que ele se beneficia. E estes números que eu calculei aqui, eu não posso ter um problema nas escritores, mas foram calculados com um valor atribuído ao megawatt de 58 dólares. Um valor que no preço histórico durante os últimos períodos estava abaixo dos valores que foram citados na palestra anterior. Agora, se vocês veem, quando a gente usa a biodigestão clássica, a taxa de retorno interno cai um pouco. Isso é porque nós incorporamos mais equipamentos, mas evidentemente a biodigestão clássica ela não é um processo muito eficiente. Evidentemente nós temos que passar para uma biodigestão de nova geração, intensificada. Provavelmente aí ela se coloque em uma condição mais vantajosa, porque evidentemente nós temos quase 10% mais de energia elétrica só utilizando a vinhaça, certo? E sem perder todas as outras propriedades da vinhaça. Agora, o exemplo 5 é a possibilidade de refinar o biogás e colocar na rede de gás. Bom, isso é uma coisa que tampouco não vale para todas as usinas, não vale para todas as condições, mas evidentemente isso provoca realmente um aumento na lucratividade da usina, como se vê na taxa de retorno. Agora, hoje, se vocês vão ver nessa condição, aproveitando a palha, certo? E em um mix álcool-etanol, é a condição que a usina está mais favorável, certo? Se ela aproveitar o máximo de palha que pode retirar sem comprometer as condições da cultura de carne, e jogar com açúcar e o álcool, evidentemente, uma usina que trabalha durante a safra, ela se coloca numa condição muito favorável de lucratividade. Isso é o primeiro que eu queria transmitir. Outro que eu queria transmitir, estou ainda no tempo, é estender a safra. Evidentemente, as usinas têm um gargalo. Entre abril e novembro é a época que a carne está disponível e essa condição que tem de trabalhar. Isso, evidentemente, complica, pois castiga no CAPEX, no custo do capital. Certo? Además, exige capacidade de estocagem. Certo? Por exemplo, se alguém quer operar só a energia elétrica durante esse período, precisa estocar, ou seja, precisa estocar o álcool, tem os custos do álcool, de estocagem do papel de álcool, tem os custos de estocagem das matérias-primas. Então, evidentemente, o ideal seria a usina estender a safra e trabalhar como um momento das unidades industriais, aproveitando o máximo do tempo. Então, aí realmente nós analisamos uma série de modelos. A cogeração do ano, certo? E sim, produção de álcool, apenas cogeração do ano todo para aproveitar todo o sistema. Outra análise foi a concentração do cargo, inversão do cargo, para a usina trabalhar o tempo todo. Isso um pouco por analogia com o que acontece na Europa, as usinas de beterraba têm
tempo muito curto de operação, 3, 4 meses de safra, e trabalham com gás natural, então elas produzem xaropes para poder operar o ano inteiro. Senão a instalação delas de fabricação de açúcar, de processamento, ficaria uma coisa enorme e inviabilizaria o custo de produção pelo capex elevado. E outro esquema que nós colocamos é vamos adicionar tempo na safra colocando outra matéria-prima. O sorgo, por exemplo, é uma. Evidentemente, não teve oportunidade aqui, porque tiver também a cana-energia. A cana-energia tem muito potencial. O milho também tem potencial, só que o milho exige implementos adicionais, porque os processos de etanol de açúcar não são exatamente iguais que os de etanol de milho. Então, tem investimentos adicionais. E, logicamente, não quis deixar de lado a maior essência que nós temos, que é o etanol de segunda geração. Então, o primeiro esquema é tocagem de bagaço palha para operar o ano inteiro, ou seja, turbina de tração e condensação, 330 dias de produção de energia elétrica. Isso pode ser muito interessante para o setor que conta com essa energia elétrica para complementar o sistema, como já foi discutido anteriormente, e 200 dias para etanol, 180 a 200 dias. Segundo esquema é a concentração do gado, que invertir o gado, neste caso tem etanol, com 330 dias e energia elétrica também 330 dias. O outro caso é o sorgo de sacarina. Evidentemente, aí, o acaso do sorgo, e os equipos já têm demonstrado, ele se comporta igual que o bagaço de cana, ele pode ser queimado igual, na mesma caldeira, vai dar energia. Evidentemente, o sorgo pode ser moído, um dos gargalos que nós temos, e evidentemente a cultura do sorgo, também desenvolvida, a variedade de sorgo, que ainda não tem a suficiente riqueza, mas pontos interessantes, por que vale a pena investir nisso? Não é investimento adicional. Em realidade, você vai usar, se você usar as áreas de reforma de canabiaba, aquelas que passam por um período de descanso, você vai ter 28 dias mais de operação. Em 180, 200 dias, 28 dias mais de operação e uma condição bem representativa. Agora, se adquirir sorgo de outros produtores independentes, você pode chegar a 260 dias. Então, isso é significativo. Por último, obviamente, o etanol de segunda geração, acoplado ao etanol de primeira geração, operando o ano todo. Então, vejamos rapidamente os resultados. Primeiro, etanol produzido. Obviamente, o caso de só energia, os primeiros dois casos, que era só cogeração o ano todo, e aquele de produzir etanol o ano todo, em função de que se usa a mesma quantidade de cana, não terá aumentos de etanol. Agora, quando eu passar a usar sorgo, evidentemente, ou 28 dias, ou 60 dias, os 60 dias, imediatamente eu aumento a quantidade de etanol, como nós vemos na coluna 3A e 3B. Quando nós vamos para etanol de segunda geração, ainda o aumento é muito maior. Certo? Porque sim, eu consigo, com a mínima instalação, produzir muito mais etanol. Certo? Quanto à energia elétrica, acontece se nós temos uma coisa, vamos analisar. No caso 1, produção de energia elétrica, obviamente eu estou usando a mesma quantidade de cana, a mesma quantidade de palha, e vou produzir a mesma quantidade de energia elétrica. Ou seja, quando a produção continua sendo favorável. No caso 2, que produção de etanol e energia elétrica o ano todo, como eu tenho que concentrar o cargo, eu já vou ter que utilizar energia elétrica, vou utilizar bagaço para energia térmica, então já é uma redução da disponibilidade de energia elétrica. Já não é uma quantidade muito apreciável, mas já a quantidade que pode produzir a usina na safra já fica um pouquinho reduzida. Já nos casos 3A e 3B, pelo fato de eu utilizar mais matéria-prima, automaticamente eu aumento não apenas o etanol, como estava naquele
casos, sino também a energia elétrica. De novo, são casos bastante atrativos do ponto de vista produção. Imediatamente vamos haver um ponto de rentabilidade. Quanto ao último caso, obviamente, se eu vou dispor material lignocelulósico para produzir etanol, é um esquema que privilegia a produção de etanol em detrimento da produção de energia elétrica, mas de qualquer jeito ainda há uma boa produção de energia elétrica durante o processo. Agora, obviamente, isso já me cria um perfil de investimento diferente, não? Se você já vem aí, por exemplo, o caso 4 da etanol de segunda geração, há um aumento muito expressivo dos investimentos. Esse é o grande problema do processo que ainda não está totalmente desenvolvido. Ou seja, os investimentos são críticos. Já os casos do sorgo sacarino, o caso 3, que precisa de eu vou ter a mesma instalação, que não fiz nenhum investimento a mais. No caso da energia elétrica, durante o bagaço, queimando o ano inteiro a carteira, e no caso de produção de cargo, ano tudo, evidentemente há uma pequena redução dos investimentos. Agora, o que importa sim, ou seja, qual é o comportamento comparado com o caso base da taxa de retorno interno? Evidentemente, operar a carteira todo ano para produzir energia elétrica de forma uniforme, o ano todo, mesma produção, ele apresenta uma boa taxa de retorno. Já a produção de cargo, a utilização de cargo, certo? Já diminui a atratividade. A utilização de sorgo, ou seja, num período de 28 dias ou num período de 60 dias, evidentemente, em ambos os casos, a taxa de retorno interno, o valor presente, já mostra ganhos significativos. Então, eu diria, são processos que justifica se investir, estudar, não apenas do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista tecnológico, por, evidentemente, os ganhos que tem, obtenção de produtos e em rentabilidade que podem melhorar o perfil de um setor que, neste momento, está passando por uma situação bastante difícil. Por último, o que era de se esperar, a análise do processo de segunda geração na terceira geração mostra as limitações da tecnologia. Ainda essa tecnologia está em fase de demonstração. Evidentemente, ela se você vê, e ela não atinge na taxa de retorno, que está acima do caso base. E o caso base sabemos que está com as limitações, então não justificaria hoje um investimento a menos que ele tivesse um breakthrough nos gargalos do processo, custo lá em cima, fermentação de pentoses, ainda não feito, rendimentos, redução de investimentos. Hoje há sim 3 ou 4 unidades de demonstração aqui no Brasil que estão tendo isso. Evidentemente a gente não sabe o resultado da ainda não tem ideia. Esses dados nós construímos com nossos resultados experimentais, alguns obtidos de terceiros e outros feitos em nosso laboratório, em nossa planta piloto. Então, esse é o panorama que nós temos sobre a segunda geração atual. O panorama diz que nós devemos ainda trabalhar mais para colocar esse processo competitivo. Tecnicamente ele está demonstrado, mas ainda falta um degrau para ele ficar competitivo. Bom, ele ia, finalmente, aqui para fechar, tá bom. Eu acho que é a primeira vez que consigo fechar conclusões, flexibilidade, diversificar produtos, ou seja, as usinas, hoje a energia elétrica é um terceiro produto, as usinas têm que investir fortemente na energia elétrica, aumentar a participação, já esta participação é expressiva dentro da grade energética do Brasil, mas ela pode aumentar ainda mais. Evidentemente, eu não faço os cálculos assim por macro,
eles fazem pessoas da CPPL, mas tem números que, evidentemente, eles podem utilizar, evidentemente, e fazer um panorama maior. Não? Evidentemente, a energia elétrica aumenta a rentabilidade do processo, máximo com a introdução da malha. Evidentemente, outro ponto a comentar aí é, evidentemente, a venda do biogás mostra mais interessante que a utilização de uma queima, mas fazendo aquela reserva que eu fiz. Nós temos uma tecnologia de biogás que ela pode ser revisitada e utilizada. Só o sacarino, por exemplo, é uma tecnologia que mostra que se investir no desenvolvimento dos problemas técnicos que enfrenta o software, que ainda ele coloca mais técnicos, problemas de investigação, evidentemente a usina pode realmente melhorar seu perfil econômico. Quanto ao processo 2G, evidentemente, alternativa promissora, mas precisa de um tipo de tecnologia. Eu gostaria, já para finalizar a minha apresentação, discutir um pouco, evidentemente, esse grupo de biotecnologia aqui, três grupos de pesquisa, integram no CDB, um da máquina de agricultura, outro da automação industrial, e bioprocessos em geral, e outro que cuida justamente dessa avaliação tecnológica, um processo um grupo que faz esse modelo. Por exemplo, o estudo futuros, evidentemente, é uma coisa que todos os setores se perguntam, por que não estudar um pouco cadeiras de 90 bar e maior temperatura de superaquecimento? É verdade, só que há algumas dificuldades sempre que a gente tem que consultar o setor para, com a tecnologia disponível aqui no Brasil, a fabricação dessa cadeira. Sempre há um problema. Outro assunto que também não pode ser abandonado nesse estudo futuros é a tecnologia de gasificação com turbina de gás. De novo, é uma tecnologia que a gente tem que ver para o futuro, porque isso ainda seria um salto maior, tanto sobre o primeiro caso de aumento de salto térmico na cadeira, como a utilização prévia de gasificação de uma turbina de gás com cadeira de recuperação depois. São processos que aumentariam ainda mais a quantidade de energia elétrica disponível por quantidade de água. Outro assunto que entrará na nossa pauta futuramente, que seria, por exemplo, já para a questão de a extensão de safra, seria o uso da cana-energia, que também é um processo que já está bem avançado, mas ainda ele não está consolidado dentro do ponto de vista tecnológico. E por último, como já mencionei duas vezes, o programa ir para processos de intensificação da produção de biogás. Bom, isso eu realmente queria apresentar como panorama. Agradeço a oportunidade.